A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, o Neurotalk está no ar novamente e comigo, Dr. Clécio, que é um parceiro de bancada e a gente tem tirado muitas dúvidas, né, Dr. Clécio? E o que surgiu uma grande que a gente vai debater hoje é negação do diagnóstico tardio. Tem muita negação, doutor? Olha, é um tema muito pertinente. O que mais a gente escuta e lê nas redes sociais dos seguidores é a dificuldade da aceitação do diagnóstico. E vale a pena a gente conversar um pouquinho do porquê, né? Inclusive, recentemente um seguidor me fez a seguinte pergunta: por que os pais negam o diagnóstico tardio, tá? Então eu vou tentar fazer aqui uma análise genérica. Nós temos alguns elementos que trazem essa questão da negação do diagnóstico tardio, Céu. O primeiro deles é que, socialmente falando, as pessoas elas têm uma concepção do autismo clássico, tá? Chamado autismo clássico. O que é o autismo clássico? É aquela criança não verbal que fica isolada e se balançando, grotescamente falando, tá? Esse é o que eles acham que é. Esse é o que eles acham que é, e durante muitas décadas foi o que se era diagnosticado, tá? A partir de 2015, com a edição do DSM-5-TR, isso mudou. Asperger deixou de existir. O que era o Asperger? O indivíduo com as características da condição autista, porém com uma inteligência preservada, com uma condição funcional atuante, tá? Ele sai do contexto diagnóstico e tudo passa a ser autismo, então classificado como transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. A partir de 2015 começaram os níveis, então. Começaram os níveis, tá? Então o que acontece? As pessoas têm esta visão da condição autista. Então quando você pega um indivíduo adulto que já fez os seus enfrentamentos, que já foi para a escola e que você define como autista, muitas pessoas têm a dificuldade de ter esse reconhecimento. Então qual é a conclusão que se chega desse ponto, tá? É que falta informação, falta conhecimento, tá? Agora, o grande componente da negação do diagnóstico tardio adulto, ele está consolidado num processo de competição, tá? Onde se define que o nível de suporte 3, sim, ele é relevante, é importante, e o nível de suporte 1, não. Por quê? Porque o nível de suporte 1 ele tem funcionamento, ele consegue supostamente estudar, consegue supostamente trabalhar. Muitas pessoas dentro do Brasil, porque nós temos uma lei de proteção ao autismo, inclusive financeira, verbalizam que o diagnóstico 1 acaba tirando o espaço de pessoas com nível 2 e do nível 3. Então, aquele eventual suporte, inclusive financeiro, ele deixa de ser dado para uma pessoa que tem uma necessidade maior de suporte e assim por diante. E isso é um grande equívoco, tá? Primeiramente pelo seguinte: a pessoa que busca o diagnóstico, ela não tem como finalidade primária buscar um auxílio do governo. Não é o financeiro que ela está pensando nesse momento, né? Não é o financeiro, tá? Nós estamos falando de pessoas que são peregrinas de consultórios médicos por décadas. Nós estamos falando de pessoas que já receberam vários e diferentes diagnósticos ao longo dessa peregrinação, que passaram por diferentes tipos de tratamento e que não tiveram um resultado específico. E muitas vezes usando até drogas que eu digo, remédios para tentar sanar aquilo. Inclusive drogas ilícitas, tá? Porque é muito comum esse indivíduo do diagnóstico tardio, quando começa um processo maior de socialização na adolescência, em que ele se sente um tanto quanto na obrigação de estar participando daqueles eventos ou de querer experimentar, trazer o álcool ou outro tipo de droga
para conseguir o processo de socialização. Tá? Como ele se sente melhor. Para ele se sentir melhor. Então, assim, você traz um indivíduo de diagnóstico tardio com muitos anos de sofrimento, muitos anos sem conseguir ter respostas que justifiquem o porquê de determinados comportamentos e determinadas reações afetivas, e principalmente você vai estar falando de um indivíduo que carrega consigo sintomas ou comorbidades associadas à condição autista. Por quê? Porque justamente veio por décadas enfrentando sozinho, não conseguindo ter resultado, e isso vai se desdobrando em sinais depressivos, sinais ansiosos, sinais de oscilação de humor, quadros de bipolaridade, tá? E independente da comorbidade, o que acontece? Quando nós falamos de condição autista, nós estamos falando do autismo. Então, o que o nível 3 vive, o nível 1 também vive. Tá? O nível 1 ele tem hipersensibilidade sensorial, ele tem rigidez cognitiva, ele tem dificuldade de socialização. A população de indivíduos com diagnóstico tardio que não conseguem entrar e se fixar numa universidade é muito alta. O índice de indivíduos que não conseguem estabelecer uma carreira profissional é muito alta, tá? Indivíduos que mesmo com inteligência e com fala preservada, mas que têm uma necessidade de suporte de um familiar, principalmente para a sobrevivência, é muito alta, certo? Então, assim, nós não podemos incorrer num erro de transformar a condição autista num ringue de competição, tá? A necessidade de suporte, ela é menos intensa? Sim, óbvio, ela é menos intensa. Dos níveis ali. Dos níveis, tá? Mas isso não significa que essa necessidade de suporte, ela não exista e que ela não tenha que acontecer para que esse indivíduo efetivamente consiga ter uma vida de qualidade, tá? Então, assim, você tem uma massa social que gera uma discriminação muito grande, tá? Um exemplo bem simplesinho que eu leio com frequência é o indivíduo que está na condição autista que pega uma fila preferencial, que é achincalhado, que é xingado, que existem conflitos e tal, uma coisa muito simples, tá? Que ele tem preferência, né? Ele tem preferência. Muitos não sabem, mas ele tem a preferência. Ele tem a preferência. Ele tem essa preferência por quê? Vamos dar um parênteses. Ele tem a preferência pelo seguinte, eu vou pegar um exemplo de um supermercado. Certo. Tá? Você pega um supermercado que está bastante cheio, que está com bastante barulho, e esse indivíduo... Uma fila enorme. Uma fila enorme, e esse indivíduo ele tem dificuldade de lidar tanto com o barulho quanto com o número de pessoas. Então, o que acontecia até pouco tempo atrás? A pessoa no diagnóstico tardio, ou ela não entrava no supermercado, ou ela largava as compras e ia embora. Porque ela não consegue ficar naquela situação. Perfeito, não consegue, tá? Então, ela tem... E não é se fazer, como dizem, tá se fazendo. Não, mas aí tu tá apontando uma coisa que é interessante, tu falou que nós somos parceiros de bancada, e nós somos parceiros de bancada há 30 anos. Né? Alguns dias. Alguns dias, né? Então, tu deve lembrar bem, quando a gente falava sobre saúde mental, o que acontece com o autismo hoje em 2024? O mesmo que aconteceu com a depressão, que aconteceu com a ansiedade, com o transtorno de pânico, tá? E eu vou falar uma coisa aqui para essas pessoas que foram diagnosticadas que elas vão lembrar muito bem. Muitos foram taxados de frescura, que estava faltando arrumar um emprego para trabalhar. Acha alguma coisa para fazer. Arrumar alguma coisa para fazer, porque era fraco, porque é isso. Esse mesmo processo de desqualificação e de julgamento, ele é projetado para o indivíduo na condição autista. E aí nós vamos para um terceiro pilar do porquê da negação do diagnóstico. A nossa sociedade ela tem uma dificuldade muito grande de aceitar limitações. Certo. Tá? E não que essas limitações elas vão impossibilitar o indivíduo de fazer. Então vamos pegar de novo a fila do supermercado. Se o indivíduo for no supermercado, ele tiver a preferência dele, ele conseguir passar pela fila numa boa, ele vai no supermercado. Tá? Qual é a limitação dele? Ficar num ambiente com muitas pessoas e com muito barulho. Então,
socialmente falando, e isso é histórico, a sociedade ela tem uma tendência de marginalizar, tá, toda e qualquer pessoa que venha a ter uma característica diferente. Inclusive, é muito interessante isso, porque ontem eu estava lendo o noticiário e milhões de memes e de desqualificações. A Rede Globo, que colocou uma narradora mulher para fazer e transmitir o jogo do Fluminense com o Flamengo, tá? Então assim, vamos ver na Globo, mas vamos ouvir pela rádio tal, tá? Então o que acontece? Você ter uma mulher transmitindo um jogo de futebol é um processo recente, tá? E esse processo recente ele passa por várias desqualificações, inclusive as próprias profissionais. Até ter uma aceitação, né? Até ter uma aceitação. Então assim, socialmente falando, nós temos muita dificuldade em dar a oportunidade àquilo que é supostamente invisível, certo? Certo. Então, de repente, o céu está lá na fila preferencial. O que o céu está querendo fazer na fila preferencial? Porque não está rotulado. Não está rotulado. Hoje até nós já temos, né, para diferenciar, que é o crachá. O crachá, né? Mas mesmo com o crachá, você vai encontrar desqualificações. E resistências, né? E resistências. Porque tem pessoas que não entendem. Exatamente. E não tá na cara, né? A pessoa é normal, normalíssima, não fica tremendo, como tu falou, não fica piscando, não fica... Mas, Céu, aí a gente pode ampliar muito para isso, assim, ó. O indivíduo com fibromialgia não tem cara. O indivíduo com diabetes não tem cara. Tá? O indivíduo com dor crônica não tem cara. O indivíduo hipertenso não tem cara. O indivíduo cardiopata não tem cara. Não tá escrito, né? Não tá escrito, certo? E quando você olha de fora, você tem uma percepção por julgamento de que esse indivíduo ele tem uma vida absolutamente normal e tranquila. Sim. Tá? E, gente, não é assim. Cada um tem as suas características. E eu acho que uma coisa que nós temos que resgatar profundamente é o princípio e a definição do respeito. Tá? Porque assim, não faz sentido alguém se incomodar com uma outra pessoa numa fila preferencial. Puta, é muita falta de ter o que fazer na vida. Tá? Porra, vai lá fazer as suas compras e não enche o saco. Isso mesmo. Entendeu? O que tá querendo se incomodar com o sujeito que tá ali na fila? Eu vou te contar uma história. Eu tive a oportunidade de avaliar uma pessoa que historicamente já tinha passado por 15 internações psiquiátricas. Tá? E não era diagnosticado. E não era diagnosticada. A partir do momento em que essa pessoa passou pelo processo de avaliação, soube-se, obviamente, de que estava na condição autista, a qualidade de vida melhorou muito. E aí vem uma pergunta importante da negação do autismo. Tá, Clécio, ela foi avaliada e tal, mas então por que ela passou por tudo isso? Por que ela teve 15 internações? Porque essa negação do diagnóstico tardio, ela acontece principalmente no exercício clínico. Os profissionais da área da saúde, por falta de conhecimento, por preconceito, por julgamento, por falta de habilidade técnica, quando você tem um indivíduo que senta na frente de um profissional e cogita a possibilidade, eles são achincalhados e desqualificados por profissionais. Eu estou falando de uma coisa que eu leio, que eu escuto todo santo dia. Tá? Então veja. Que chegam até você com esse desenho já. A peregrinação, quando eu falo, eu gosto muito desse termo, é o indivíduo que tem uma primeira fase de peregrinação por vários consultórios, vários diagnósticos, e quando ele começa a suspeitar, ele passa por uma segunda peregrinação, que é quando ele então suspeita, ele se identifica com os sinais, ele busca um processo de avaliação, e ele passa por 1, por 2, por 3, por 4, sendo desqualificado, sendo julgado e sendo colocado de lado. Até o momento em que esse indivíduo, então, ele é efetivamente diagnosticado e você consegue passar a perceber que os sintomas ou até a comorbidade que ele tem é o desdobramento de uma condição autista que não foi tratada, que foi desrespeitada, que esse indivíduo passou por sobrecarga, tá? E que ele foi formando sintomas. Então, assim, é esse cenário que a gente tem que mudar. E tem um item de verificação que é fundamental, Céu, tá?
a incidência, o aumento de crianças diagnosticadas na condição autista, ela vem crescendo de maneira exorbitante. Consequentemente, a dos adultos também. Então a gente tem que pensar o seguinte, vamos focar só no adulto. Certo. Tá? Por que a incidência do adulto aumentou tanto? Primeiro, porque essas crianças crescem. Tá? Então, a desqualificação do adulto de hoje foi a valorização da criança de ontem. Tá? E isso é incoerente. Segundo fator, gente, essas crianças têm pai e mãe. Tá? E nós estamos falando de uma condição cuja base é eminentemente genética. Certo. Então, assim, se essa criança está diagnosticada na condição autista, ou um pai, ou uma mãe, ou um tio, alguém dentro desse ramo familiar vai ter a neurodivergência como característica, seja dentro da condição autista, seja um TDAH, seja uma outra... Indiferente da condição que a pessoa tem de Exatamente. financeira, vamos dizer assim, porque pode ser em todas as classes sociais. E o que o protocolo hoje solicita? Quando você tem uma pessoa da família diagnosticada, você avaliar irmãos e avaliar pais. Certo. Tá? Por quê? Porque alguém ali dentro vai ter. Ah, mas é pra gente aumentar o número de diagnóstico? Não. Porque se você tem uma criança dentro da condição autista, o pai ou a mãe estão na condição autista, o que acontece? Você vai ter 2 indivíduos neurodivergentes que vão se desenvolver dentro de uma mesma casa. E nem sempre esse desenvolvimento ele é compatível. Existe sobrecarga por essa convivência. Existe um desgaste. Tá? Existe uma não compreensão. Então, esse diagnóstico ele vem para que o pai, ou a mãe, ou os irmãos estejam preparados, sejam trabalhados juntos para que se tenha uma qualidade de vida dentro desse ambiente familiar. Certo. E a negação, então? Digamos que são 2 negações. Uma de quem recebe o diagnóstico, de não aceitar, e de quem está no lado dele também diz, pô, mas tu não é, eu não aceito que tu seja autista. Então ela tem 2 lados. Sim, mas veja, a negação do avaliado, ela está dentro de um processo natural. Certo. Tá? É que nem, de novo, tu é diabético, tu é hipertenso, tu é cardíaco, eu vou pedir uma segunda opinião, eu vou fazer uma outra avaliação e tal. Mas aí é que entra de novo o ponto que a gente trabalha muito, nós que somos especializados na condição autista. Fazer o processo de avaliação com profissionais especializados na condição autista. Por quê? Não para esse indivíduo sair diagnosticado. Não é essa a finalidade. É para esse indivíduo ter uma justificativa clara daquilo que acontece com ele. Tá? Então, se eu tenho pacientes que, entre aspas, se chocam com o diagnóstico e num primeiro momento não aceitam, tenho. Por que ele passa a aceitar? Porque você constrói clinicamente um raciocínio lógico que mostra para esse indivíduo que ele está dentro da condição autista. E se ele não está na condição autista, você constrói um raciocínio lógico mostrando para ele que ele não está na condição autista. Tá? Porque a finalidade, de novo, não é a competição. Temos mais autistas do que depressivos, mais ansiosos do que... Não é isso. A finalidade é trazer consciência para o paciente, para que ele possa, a partir dessa consciência, se desenvolver e ter uma qualidade de vida que talvez até então ele não tinha. Tá? Melhorar a condição dele e qualidade de vida. Agora, o mais comum é o indivíduo ser avaliado, ser diagnosticado, tá? E a família não aceitar. Negação dos pais, digamos assim. Pai, marido, esposa, filhos... Tanto criança quanto tardio, né? Tanto criança quanto o tardio. A partir de que idade? 17 anos, 18? Olha, hoje você já passou de 5, 6 anos de idade e você já começa a entrar num diagnóstico tardio. Ah, cedo já? Sim. Hoje você tem a condição de, até o primeiro ano de vida, você já identificar sinais da condição autista, tá? Se você não tem isso claro, você já pode iniciar um processo de estimulação, independente de ter fechado esse diagnóstico com a criança. E a partir de 1 ano, essa consolidação ela fica mais fácil. Então, assim, quanto mais tardiamente diagnosticado, maior é a chance da comorbidade, tá? E de você desenvolver determinadas habilidades que são fundamentais, certo? Dentro de um espectro social, o diagnóstico tardio ele é muito vinculado ao adulto.
Certo. Tá? Mas o adolescente, ele é considerado um diagnóstico tardio. Por quê? Porque ele já está numa fase de desenvolvimento, ele já passou por etapas do processo de neurodesenvolvimento dele e que ele passou sem saber que estava dentro da condição autista. E daí então quando a criança ali até 1 ano, depois de 1 aninho, é mais os pais que vão ser trabalhados do que a própria criança. E algum sintoma que tu possa dizer para nós? De criança? Criança no desenvolvimento dela de 1 aninho. Tem alguns. O atraso da fala pode ser um. Certo. Tá? Nem toda criança na condição autista tem atraso da fala, mas o atraso da fala um deles. é uma. O andar na ponta dos pés ou com a lateral externa dos pés é um segundo sintoma. O não olhar fixamente para pai, para mãe ou para determinados objetos que são direcionados para a atenção da criança é uma característica. Tá? O movimento repetitivo de comportamento, como o se balançar, o mexer de mãos, é uma outra característica. Eu vou usar uma palavra que talvez não seja bem apropriada, mas para entender, a recusa do processo de interação com outras pessoas, que é um fator normal da criança. Então gosta de se relacionar. Gosta de ficar no seu cantinho. Isso desde pequenininha já. Desde pequenininho. Tá? E como tratar essa negação? Que nós estamos chegando no final do nosso programa, vamos finalizar com... E agora? Eu acho que o primeiro ponto é a gente conseguir construir um processo de informação e de conhecimento adequado. Tá? Eu acho que... E é muito interessante porque as famílias, a partir do momento que passam a ter uma aceitação e começam a conhecer a condição autista, elas começam a se questionar, não, realmente, olha, lá atrás era assim, se tivesse feito isso e tal. Então, o conhecimento, ele é muito apropriado. Quanto antes começar, melhor. O segundo ponto é as pessoas terem claro que ninguém vem atrás de um diagnóstico por uma questão de benefício. Tá? Algumas pessoas precisam, sim, algumas pessoas precisam, tá? Mas principalmente as pessoas precisam conseguir se entender, porque o que acontece no diagnóstico tardio? Nós estamos falando de uma massa de população que não consegue ter em si uma compreensão do porquê que fazem determinadas coisas, porquê que reagem de determinada maneira. Não consegue entender o porquê que eu sou assim. O porquê que eu sou assim, tá? E a partir do momento que essa pessoa consegue ter essa compreensão, Céu, só isso já é um bálsamo. Certo. Tá? E a partir do momento que essa pessoa começa a ter uma intimidade, uma proximidade com as suas características, ela vai gerando uma evolução, ela vai promovendo qualidade de vida e ela vai melhorando. E eu acho que é a saúde em si que tem que ser o grande precursor dessa informação, tá? Nós não podemos entrar numa rivalidade entre especialidades, tá? Numa rivalidade sintomatológica, hiperqualificando alguns quadros e desqualificando outros. Tá? Não é por aí. Então isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Não, vamos ter que chegar no equilíbrio e principalmente entender, né? E eu acho que essa negação é em tudo na vida, né? Exatamente. Não é legal. Não. Então, gente, os tuberculosos foram negados, os leprosos foram negados. Sem dúvida, tinha as colônias para deixar eles. Os psicóticos foram negados, tá? Então isso é histórico. Não seria diferente dentro da condição autista. Principalmente porque é novo, né? Novo, 30 anos é novo. Sim, muito novo. É novo demais e o pessoal não consegue entender. Até eu estava conversando contigo, eu estava num evento onde uma pessoa autista estava com um abafador. E dela, depois que descobriu isso, ela vai agora em evento, vai em festa, vai no cinema, que ela não se incomoda mais. E era simplesmente usar o abafador. Só. Porque tu olha para a pessoa, ela não tem nada. Não está escrito, não está rotulado, né? E veja como é invisível, tá? Tem pessoas que olham o abafador e dizem, nossa, para que isso e tal. Gente, tem pessoas que conseguem escutar determinados barulhos a muita distância, tá? E esse escutar não é o fato de escutar, é o como esse som agride internamente o sistema nervoso central, porque ele entra hiperestimulado. Eu estava conversando com ela normal, como nós estamos aqui, não precisei nem falar alto, e ela normal conversando comigo, no meio de um ambiente de barulho. Exatamente. Eu quase não escutava, mas ela então é uma super audição quase. É uma hipersensibilidade.
Doutor Clécio, nosso tempo acabou. Muito Beleza. obrigado. Espero que vocês tenham tido um proveito grande desse programa, porque principalmente não devemos negar nada. Quando diz nada, não negue. Né? Tudo se for para ajudar, vamos aceitar. Vamos entender essa situação e essa condição. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Respeito acima de tudo. Respeito acima de tudo. E até o próximo programa. Grande abraço. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. My soul will rest in